Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se perdeu. A gente começa aqui com essa música do Milton Nascimento para mostrar e iniciar o nosso vídeo no Samba Uma História de hoje, em que vamos falar do desfile da Unidos dos Morros, escola lá da Nova Sintra, na cidade de Santos, quando falou do CAMP, uma espécie de centro educacional e de inclusão social de jovens aqui na cidade de Santos, de outras regiões aqui também da Baixada Santista. E a escola fez essa homenagem na educação de adolescentes, principalmente adolescentes vulnerabilidade social. Então nosso vídeo de hoje é para falar da campeã de 2020 do Carnaval Santista, Unidos dos Morros. Então venha conosco relembrar esse desfile marcante lá da escola do Morro da Nova Sintra. A Unidos dos Morros é uma escola que nasce em 1978, como o próprio nome diz, no Morro da Nova Sintra. Por mais que a escola tenha nascido na década no final ali dos anos 70, vai ser na retomada do Carnaval Santista que de fato a escola vai ter o seu momento novo de ascensão. O Morro vai começar a ser uma protagonista mais ativa do Carnaval Santista em 2011, quando ela vai começar também a figurar ali na segunda, terceira colocação. Em 2014, a escola vai ganhar o seu primeiro título. Em 2016, a escola repete o campeonato. E assim, a gente chega em 2020, né? Ali no hiato, um pouco até que grande, para uma escola que se estruturou, e acho que essa talvez seja uma coisa muito importante. A Unidos dos Morros é uma das escolas com maior infraestrutura hoje do Carnaval Santista. É uma escola que faz um projeto muito interessante com a sua comunidade. A região dos Morros de Santos é uma região, entre aspas, afastada, porque Santos, para quem não conhece, é uma cidade quase que plana, e a única região com morro, de fato, é onde está a escola, por exemplo. Então a escola faz um trabalho muito interessante ali de base com a sua comunidade, então assim a gente chega ao enredo de 2020, a beleza de ser um eterno aprendiz, quando a escola vai fazer essa homenagem ao CAMP. Bem, para quem não conhece, o CAMP é o Centro de Aprendizagem e Mobilização Profissional e Social. Ele em Santos, ele começou a ser formado em 1967 e faz um trabalho muito importante, principalmente para jovens entre 15 e 17 anos de vulnerabilidade social, principalmente nas regiões de Morro e também na zona noroeste santista. O CAMP ele já formou mais de 1.200 jovens aprendizes. Esses adolescentes eles têm que ter um rendimento escolar bom, porque senão ele é desligado do CAMP. E eles fazem trabalhos desde inclusão digital até mesmo inclusão social. O maior, vamos dizer assim, interesse do CAMP é exatamente a inclusão de trabalho, já que muitos desses jovens têm pela primeira vez a oportunidade de emprego, e dentro de um país extremamente desigual e extremamente classista, é uma fonte de renda muito importante e faz inclusive acabar com um dos grandes problemas da evasão escolar, que é exatamente adolescentes que têm que sair da escola para exatamente trabalhar. Então o CAMP ele serve como uma espécie de instrumento para esses adolescentes que têm que estar na escola e também no trabalho profissional. Mas antes de a gente falar do desfile, a gente vai falar do samba da escola interpretado pelo Lito Melodia.
o Samba no Ninho dos Morros é um samba muito bem feito, pelo menos eu gosto muito. E ele tem como grande objetivo contar o enredo, e conta muito bem, porque exatamente a proposta é falar da saga de um jovem, o Infante, que vai buscar o seu destino e ele vai passar por várias questões e vários problemas na formação. Como eu disse antes, o Camp, por ser um projeto direcionado para jovens de vulnerabilidade social ou de baixa condição econômica, a escola claramente, né, dentro de um tom épico, faz exatamente esse início de luta e aí vai buscando ideais, vai buscando esperança acima de tudo e também a superação, que eu acho que é o grande norte da proposta do enredo e que o samba faz muito bem. Esse samba enredo, além disso, ele é muito bem interpretado pelo Ita Melodia e ele indiretamente também criou uma grande comunicação com o público e gerou, principalmente, uma grande simbiose com o desfile que a gente vai ver agora. O desfile da Avenida dos Morros começa exatamente no início preto. Comissão de frente, mestre de sala e porta-bandeira, ala das baianas e o abre-alas. Nesse início a gente tem o Infante, que está em dourado na comissão de frente, que luta nessa batalha por várias questões que podem desviar o seu caminho, se assim podemos dizer. E aqui a gente vai ter a violência, questões envolvidas com tráfico e, infelizmente, também a questão de vulnerabilidade social. E essa comissão de frente é maravilhosa, uma alusão direta ao cisne negro. Depois a gente tem o mestre sala e porta-bandeira, a ala das baianas, que faz um belo início de desfile e que se integra a esse abre-alas, que é exatamente a luta nesse dragão, que aqui é representado como um mal, e toda a questão da favela, toda a questão da vulnerabilidade que esses jovens passam, e aqui claramente, novamente falando, é esse tom épico que a escola adotou e empregou para o seu desfile. Em seguida, a escola começa a falar da retomada ou de um novo caminho que esse jovem passa quando ele entra exatamente no camp, mas também em outras áreas de instituição, seja educacional ou de profissionalização. E aqui a gente vai ter a sabedoria, a gente vai ter a inteligência, ou no caso, os mecanismos cognitivos, a gente vai ter exatamente a formação desse jovem até chegar no segundo carro, em que a gente tem exatamente essa batalha da educação. Por fim, já no último setor, a escola vai falar dos reflexos. E esse reflexo ele é totalmente direcionado para o renascimento, para uma nova perspectiva para esses adolescentes. Essas novas perspectivas também estão aliadas ou estão direcionadas dentro de uma possibilidade de orgulho na família, de uma nova consciência de sociabilidade e também de um renascimento, que é exatamente o último carro da Fênix. Bem, o desfile da Avenida dos Morros foi arrebatador do início ao fim. Eu lembro que eu estava no sambódromo nesse dia e o início foi bastante impactante, né? Porque ninguém imaginou que a escola ia trazer esse preto logo de cara, essa cor mais fechada. E depois a escola explodiu em cor. A escola cantou muito samba. Foi um desfile muito bem compactado, seja artístico, seja visual ou musical, principalmente na execução da bateria Chapa Quente. A Avenida dos Morros ela venceu o Carnaval de Santos 2020, foi o terceiro título da escola e foi arrebatador. Mas o trazer esse desfile aqui é exatamente para a gente refletir a questão do estudante dentro de sala de aula, que eu acho que é o grande objetivo, meio que implícito, do desfile da Avenida dos Morros. E alguns dados revelam quão alarmante é a condição do estudante dentro da escola. Dados do Penal de Educação de 2019 apontaram que 20% das 50 milhões de pessoas de 14 a 29 anos do país não completaram as etapas básicas da educação. Ainda de acordo com pesquisa da FGV, 27% dos alunos também abandonaram a escola por ter que se dedicar ao trabalho, e 21,7% alegaram outros motivos. Uma pesquisa feita em 2019 pela FGV também apontou que 4 em cada 10 alunos que abandonaram a escola alegavam desinteresse como principal razão para não voltar às carteiras.
Os motivos da evasão escolar são vários, englobando desde as dificuldades financeiras que obrigam os estudantes a trabalhar, até a falta de interesse e motivação pelo processo de aprendizagem. Melhores condições de infraestrutura, investimento tecnológico e científico e possibilidades amplas de inserção social são a forma de tentar prender o estudante dentro da escola, não prender no sentido de ele ficar lá enclausurado, né, mas de prender a atenção dele no processo educacional. Como a gente viu nos outros vídeos, nos outros discípulos que a gente pôde perceber, o discurso da educação dentro das escolas de samba quase sempre se direcionam para esse sentimento de esperança. Mas eu acho que também a gente tem que começar a buscar dentro das narrativas sobre os desfiles e educação no carnaval brasileiro soluções, mas também críticas e apontamentos da real condição que nós vivemos. Ser estudante e ser professor no país é complexo, ser estudante também. Aqui a gente está falando de contexto urbano, mas a gente tem que pensar em escolas, por exemplo, no interior do Brasil, em regiões um pouco mais áridas, regiões de rio principalmente, e também a educação de jovens quilombolas e indígenas, que exige todo um aparato do Estado e também toda uma especificidade que é muito importante para o aprendizado desses adolescentes, dessas crianças e também para a manutenção dos seus saberes tradicionais e assim sucessivamente. Então, o desfile da União dos Morros toca exatamente nesse ponto, que é a questão do ensino profissionalizante, ou no caso de instrumentos educacionais que visam exatamente a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Isso sim não é um problema, isso sim não é uma questão que gere problemas, vamos dizer assim, a longo prazo. A grande questão é quando se dedica apenas a esse setor profissionalizante e se esquece das questões educacionais de base desses estudantes. E o CAMP, de certa forma, não só o CAMP, mas outros vários mecanismos, sejam eles de ONGs ou de outras empresas públicas ou privadas, tem exatamente o objetivo de complementação educacional. Esses jovens eles têm que estar na escola, e estar na escola é um estímulo exatamente para essa outra área possível de inclusão digital e outros vários instrumentos para a exerção de trabalho. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, desse desfile magnífico da União dos Morros. Semana que vem a gente encerra essa nossa fase educacional e a gente vai falar de um tema bastante peculiar, bastante polêmico, dependendo da sua visão de mundo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se você assistiu o desfile, qual foi a sua impressão, pode deixar aqui nos comentários. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de ativar os sinos de notificação e também não deixe de seguir o canal do YouTube no Sambistas da Depressão. Não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e assim sucessivamente. Então até mais, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.